para meditarmos algo na palavra de Deus. Eu tenho a certeza que a palavra do Senhor já tem falado ao seu coração durante as ministrações que aqui temos feito e queremos cada dia trazer mais ministrações com mais qualidade de vídeo e áudio e estamos orando a Deus para isso, né? Para Deus enviar o recurso, porque sabemos que investir nessa área não é barato, não é caro como aqui você vê. Nós fazemos uma gravação simples e muitas das vezes ela capta, né, o som ao redor de animais, às vezes ruídos de carro, barulho de carro. Então, tudo que você quer melhorar para isso é um investimento muito alto, como o caso de um estúdio, você tem que fazer todo um trabalho de acústica, de ar-condicionado, e isso eleva o custo, né, de um local, isso a gente sabe. Mas é necessário, né? Se nós queremos o melhor para o reino de Deus, eu tenho a certeza que Ele vai enviar o recurso, vai enviar pessoas para estarem abençoando a obra dEle em muitos projetos que Deus está colocando no nosso coração. Amém, queridos? Mas eu gostaria de ler a palavra de Deus, você que está conosco aqui nesse canal, no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do verso número 16. Vai ser uma leitura um pouco mais extensa, mas necessária, para que possamos entender melhor o que Deus quer falar conosco, tá bom? Diz assim a partir do verso 16, é do 16 ao 32. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação dos que creem, primeiro os judeus e também não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita e por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Dos céus se revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, ele não tem desculpa nenhuma. Eles também sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que lhe merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram a ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos seus desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorarem e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelo que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si o castigo que merece por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem.
estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúme, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias, e caluniam, e falam mal um dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam mentiras de fazer o mal, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles também sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir ou de ver, alguém falando sobre esse tema. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ouvimos muito nesses dias a palavra amor, algo que as pessoas falam-se muito, amor de Deus, que quem não ama não conhece Deus, de que quem não aceita A ou B ou C, Deus não está nele, essa pessoa não é de Deus. Quando eu ouço as pessoas falarem desta forma, parece que elas não conhecem a Bíblia, e literalmente não conhecem. Elas querem um evangelho que seja de acordo com os seus pensamentos e as suas crenças. E a Bíblia, ela não é segundo a minha crença, é segundo o que ela é. E a dificuldade de uma geração de mimizentos que nós vivemos, tanto cristãos como não cristãos, porque vivemos também uma geração de cristãos mimizentos, cristãos fracos, cristãos que não aguentam. E o apóstolo Paulo trata disso lá em 1 Coríntios, sobre esses crentes mimizentos. Chama eles de crentes carnais. Porque ele diz assim, olha, eu queria vos falar de coisas espirituais, mas não posso. Eu não posso porque vocês ainda não estão preparados, vocês ainda ficam tomando leitinho, vocês não estão com a mente aberta, vocês não estão com o coração aberto para receber o que é espiritual. Então eu não posso falar com você. Então a única coisa que resta é falar de coisas terrenas. E mais do que nunca as pessoas estão buscando coisas terrenas. Por isso que elas estão tão voltadas para campanhas e tantas outras coisas, porque elas querem buscar o resultado somente para este mundo. Elas querem buscar o resultado financeiro, elas querem buscar o resultado na sua vida sentimental, elas querem buscar o resultado na sua vida familiar, ou seja, tudo que está englobando a sua vida carnal. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos, em alguns momentos, crentes carnais, ou seja, presos a este mundo, ao que temos em nossas mãos, e sendo que Deus, o que ele veio trazer, não está ligado diretamente a este mundo, mas ele veio trazer o reino, o que as pessoas têm dificuldade de entender. E quando se trata do reino, ele tem as suas próprias normas. A exemplo, eu estou acostumado a viver no Brasil. As normas no Brasil, as leis, se assim podemos dizer, brasileira, não é verdade? Então, quando um estrangeiro vem aqui, ele tem que se adequar às leis brasileiras, o que para alguns é um tanto difícil. Da mesma forma, quando eu vou para um outro país, eu tenho que me adequar à realidade, procurar entender um pouco para que eu não venha cometer um erro, ou seja, pecar contra aquela população, contra aquela nação. Não é assim? E não adianta eu discutir. Não adianta. Lembro-me de uma entrevista, se não me falha a memória, acho que era no Jô Soares, de um jovem falando que ele foi visitar, se não me engano, na época, acho que era Dubai ou um outro país ali do Oriente Médio, não me recordo agora. Mas sabemos que esses países são países islâmicos. Eles têm as suas regras, mesmo em público. Você não pode beber em público, você não pode ter carícias em público. E este jovem até sabia disso, mas por ter o costume brasileiro, que se abraça muito, beija e até
em alguns momentos excede a isso, né? Isso é fato. Então ele, num determinado momento, ele estava numa esquina, conversando com a sua esposa, e ele deu um beijo nela. E quando ele deu um beijo nela, nisso passou um senhor e começou a brigar com ele pelo seu ato. E naquele exato momento o senhor foi e deu um tapa na cara dele, e ele ficou assustado com aquilo. Ao mesmo tempo ele queria reagir, mas ele não reagiu, e ele entendia um pouco do que aquele homem estava falando de uma forma muito brava. E ele diz o seguinte: depois eu parei e refleti e entendeu. Ele entendeu que ele era o errado, porque ele não estava se adaptando. Da mesma forma, o reino de Deus, ele tem as suas normas. E por que ele tem as suas normas? Porque Deus, ele antes de cobrar, ele deu condições ao homem de mudar a sua vida. Ele deu condição ao ser humano de buscar uma alternativa da obediência e não a obediência. Isso desde Adão. Deus deu ao ser humano a sua escolha. Nós sabemos que lá atrás Adão escolheu pecar, né? Eva primeiro e depois Adão. Eles escolheram desobedecer a Deus, e pela a desobediência veio o pecado ao mundo, e pelo pecado o salário é a morte. E essa morte, que é o afastamento de Deus, o afastamento do reino de Deus, é quando o ser humano ele está livre para viver as suas paixões, viver a sua carnalidade. E essa carnalidade que o leva em muitos momentos à sua ruína em todos os aspectos, primeiramente espiritual, financeiro, moral e emocional. Sim, nós caímos quando afastamos de Deus. Assim como Lúcifer, que era o portador da luz, quando ele foi desobediente a Deus e ele caiu e levou outros consigo, simplesmente ele entrou no estado de declínio porque ele desobedeceu a Deus. Se ele não foi poupado, nós também não seremos poupados. E por isso as consequências estão vindo hoje sobre a humanidade, perdão, porque primeiramente o apóstolo Paulo, ele começa a revelar, no versículo 16 do texto que nós lemos, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu preciso crer. Se eu não creio, eu estou invalidando tudo. Porque quando eu não creio, eu tenho uma prática ao contrária. E nós entendemos que a humanidade, ela está se distanciando cada dia mais de Deus, da fé cristã. Principalmente a nova geração que está vindo, eles estão doutrinando a estas pessoas a serem mais carnais, a cada dia ficarem presas, né? Ficarem presas à internet, a essas doutrinas que eles colocam, né? Estão doutrinando os jovens, como viver, como se relacionar com os pais, estão doutrinando. E isso tem levado a humanidade a um declínio, porque principalmente no Ocidente, tá? No Oriente nem tanto, mas o Ocidente está num declínio completo, moral, familiar e espiritual. Parece que não se deram conta disso ainda. Estão indo para um abismo sorrindo, estão indo para um abismo como se fosse para uma balada. As pessoas estão indo para o inferno como se estivesse indo para uma festa, mas só vão se dar conta quando lá chegarem. Porque as doutrinas de demônio, que a palavra de Deus diz que aconteceria nos últimos dias, estão aí, fazendo com que as pessoas endureçam o seu coração para o evangelho, que endureçam o seu coração para a palavra de Deus, que endureçam o seu coração para os pregadores que estão anunciando, cada dia mais os acusando, fazendo com que a sua palavra seja ineficaz. E esta palavra que é a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que muitas das vezes as pessoas tentam se resguardar no amor, mas deixa eu te falar uma coisa, não há como você se resguardar no amor de Deus se você não estiver debaixo da justiça. Ambas caminham juntas, porque quando eu aceito o amor, eu aceito a justiça.
Por isso que a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo, ou seja, quando eu aceito esse relacionamento, eu aceito o compromisso, e esse compromisso ele me leva a algumas regras. Jesus ele já expressa isso, que ele diz: aquele que quer vir após mim, ele tem que fazer o quê? Ele tem que negar-se a si mesmo, ele tem que pegar a sua cruz e me seguir. Ou seja, uma vida de renúncia, uma vida de crença na palavra de Deus como sendo a palavra de Deus. Você até pode dizer para mim assim: ô pastor, eu não acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus. A Bíblia para mim é um livro qualquer, um livro sem valor, que foi escrito por homens, né, que não tem valor. Ok, é seu direito acreditar nisso. Você pode até não acreditar a um ponto de rasgar, queimar, pisar, cuspir, até defecar em cima da Bíblia. É o seu direito. Mas as consequências que virão não é o seu direito. Não cabe a você decidir. Eles virão, assim como está vindo sobre a humanidade. E a humanidade está vendo isso nos noticiários, e os globalistas, né? Essas pessoas movidas pelos principados, essas pessoas movidas pelo mal, que enganam as pessoas, que mentem a todo momento, que matam milhões e bilhões de seres humanos pelo seu bel prazer, simplesmente pelo poder, e estão fazendo isso sorrindo. Eles estão enganando as pessoas. Eles começam a espalhar teses, mas nós sabemos que nos últimos dias Deus iria começar a derramar do cálice da ira de Deus. Comece a ver no livro de Apocalipse que a Bíblia diz que é o cálice da ira de Deus sobre a humanidade, porque Deus não deixará a humanidade sem juízo. Deus vai julgar a humanidade, Deus vai julgar os juízes, Deus vai julgar os governantes da terra, aqueles que sabem o que é certo, mas fazem o que é errado. Assim como Deus vai julgar os pequenos, por mais simples que seja, porque no texto de Romano revela claramente como que Deus se manifestou para a humanidade. Não tem como você dizer que Deus não existe quando você olha para o céu, quando você olha para o mar. Ah, pastor, mas não é bem assim, não, é verdade, né? Uma água do mar não se mistura com a água do rio, elas se encontram, mas elas não se misturam. Tem a água doce e a água salgada, ou seja, essa divisão muito perfeita. O peixe de água doce não sobrevive na água salgada, o peixe de água salgada não sobrevive na doce, ou seja, cada um no seu espaço. O dia, ou seja, para iluminar, e a noite para descansarmos, ou seja, um não se encontra com o outro. Não tem como você manter os dois juntos, dia e noite. Um vem, o outro sai. Ou seja, tudo muito perfeito. É a perfeição da criação de Deus. E Deus criou você para a glória dele. Mas nós sabemos que o inimigo está puxando a humanidade para o declínio, para se afastar de Deus, para ir para o inferno com ele, para um lago de fogo com ele. E as pessoas não estão dando conta disso. Está na hora de você se despertar. O que está em jogo não é a sua carne, não é isso aqui passa, isso aqui daqui a pouco vai ser comido se você morrer pelo bicho. Em pouco tempo entra no estado de decomposição, mas a Bíblia diz que você tem uma alma, e o diabo tem levado a alma de bilhões de seres humanos para uma morte eterna. Por isso que a Bíblia diz que quando as pessoas praticam tudo isso que a Bíblia condena, elas merecem a morte. Sim, há uma sentença de morte sobre aqueles que não aceitam a Jesus, porque já existe uma sentença de vida, e essa sentença de vida foi dada segundo João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o versículo 17 diz: porém, todo aquele que não crer já está condenado.
Todos aqueles que não aceitam, todos aqueles que não querem as leis de Deus, não querem se dobrar diante do Senhor dos Senhores, já estão condenados. Você não vai ser condenado, já está condenado à morte eterna, mas a graça salvadora de Jesus, ela está aí diante de você. É uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por você. O seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos não poderão decidir por você. É uma escolha pessoal. E o apóstolo Paulo, ele faz essas revelações aos romanos para que eles também possam tomar uma decisão, mostrando que eles não terão como se justificar. Assim como você não poderá justificar-se pelo seu estado social. Pastor, mas eu sou pobre, eu nasci num lugar muito simples, eu me envolvi com tudo que não presta, ali só tinha gente ruim, só tinha isso, só tinha aquilo. Isso não vai te justificar. Assim também como aquele que mora no palacete, que nasceu na luxúria, que nasceu em tudo que é bom, mas eu fiquei assim porque eu vivia numa vida deslumbrada, eu tinha de tudo. Isso também não vai te justificar. Não é os seus carros, não são os seus títulos, não é a sua faculdade, não é o seu doutorado, isso não vale nada. E o pior, você só vai descobrir quando estiver lá, se você não tomar uma decisão hoje. Você vai descobrir que tudo que você lutou na sua vida não significa nada diante do que você está perdendo. Você vai entender que os seus carros, que as suas casas, que a sua conta bancária, que os seus títulos, que os seus amigos, o máximo que eles poderão fazer é pegar na alça do teu caixão e levar até o local do velório e no máximo até ali onde você será enterrado ou cremado. Dali em diante, nada do que você conquistou na sua vida será levado, nada, nem o ouro, nem a prata, nem os amigos, nem os pais, nada. Será você e Deus, ou você e o diabo a partir deste momento. E a escolha é sua. O apóstolo Paulo diz bem claramente, mostrando o que acontecia naquela época que não é diferente de hoje. A humanidade está entregue às suas paixões. Cada dia mais jovens estão morrendo de overdose de drogas. Cada dia mais jovens estão morrendo que são aliciados pelo crime. Estão morrendo e estão matando. Cada dia mais jovens estão lotando as penitenciárias. E nós vamos ficar olhando isso e só pregando que Deus é amor? Não! Deus é amor, mas Ele é justiça também. Está na hora de você se submeter à justiça de Deus, porque a justiça dos homens, ela falha. A justiça dos homens, muitas das vezes, ela é injusta, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você acordar enquanto é tempo. Deus está te dando a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus. A ira de Deus está vindo sobre a humanidade. Mas você talvez se pergunta, mas pastor, se a ira de Deus vem sobre a humanidade, trazendo muitas das vezes até a questão climática para trazer a destruição, sim. Mas aí pessoas boas vão morrer, pessoas que são de Deus vão morrer, sim, e Deus não tem problema com isso, por mais que você talvez venha se escandalizar com isso. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. E por quê? Porque Deus não se detém na nossa ordem cronológica. Deus, ele está além, Deus não está no crono, Deus está no Kairos, Deus está na eternidade. E quando nós saímos desta vida para outra vida, nós partimos para a eternidade ao lado do Pai. Então Deus prefere que você parta, mas parta com Ele e tenha uma vida eterna com Ele, do que você viver uma vida boa aqui, do que você aparentemente estar bem, aparentemente você está sendo aqui lhe dando certo, mas você na verdade está sendo enganado. E o mal está prevalecendo sobre a vida de muitos. Mas é isso que Deus quer mudar. Deus quer tirar o mal que está prendendo a sua vida, para que haja uma transformação real. Agora,
A decisão é sua. Só você pode decidir. Ninguém mais vai decidir por você. E Deus hoje ele está te dando uma oportunidade. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Mas eu sou jovem. Não interessa. Você pode partir amanhã. Ou hoje. Quantos jovens estão partindo? Quantas pessoas idosas? Não importa. Todos os dias morrem pessoas. E como você vai depois que você partir desse mundo? Deus quer ser o Deus verdadeiro da sua vida. Deus ele quer que você abandone o pecado. Deus quer que você abandone uma vida que não é a dele para você, mas que você aceite a vida dele, porque Jesus diz assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então está na hora de você entender isso. Você quer isso? É o que você almeja? Então decida-se hoje por Cristo, enquanto é tempo, porque amanhã poderá ser tarde demais e você não terá como se desculpar. Deus não salva pessoas pelo seu gênero. Deus salva a pessoa pela sua decisão, pela transformação que Cristo faz na vida delas. Quando eu aceito a Jesus, ele começa a transformar a minha vida. Então que neste momento você deixe Jesus tocar na sua vida, que ele venha entrar na sua vida e que o Espírito Santo de Deus ele possa lhe convencer do amor, do juízo e da justiça de Deus. Quero orar por você. Amado Deus, obrigado por esta vida que aqui esteve ouvindo esta mensagem, ó Deus, recebendo da tua parte para a vida dela o evangelho que vai transformar a vida dela, de seus familiares e o seu futuro, Pai. Que o Senhor neste momento repreenda todo o empecilho, toda obra que o mal venha intentar contra ela para poder impedir que ela cresça. Toda arma forjada do mal caia por terra no nome do Senhor Jesus, Pai. Mas todo intento que venha a ser forjado caia por terra no nome de Jesus. Mas eu abençoo estas vidas para a tua glória no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você caminhe na fé. Se você está muito distante, estou de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas talvez você está em outro estado, outro país, procure uma igreja evangélica séria, porque hoje você tem que falar assim, né? Uma igreja séria, com um pastor sério, para estar ministrando na sua vida, para te abençoar. Caso você não consiga, você pode entrar em contato comigo. E mesmo à distância, eu vou abençoar a sua vida. Eu vou procurar da melhor forma possível te abençoar. Já estou tentando através daqui, das redes sociais, mas eu vou te abençoar através de um cuidado mais próximo, de orientação pastoral, para que Deus faça de você um grande homem e uma grande mulher de Deus. Amém? Você pode estar entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais, né? Tenho aí Facebook, tenho o Instagram, tem também aí o TikTok, o Kawaii. Você pode estar mandando mensagens aí em privado, né? E eu vou estar entrando em contato com você. Tá bom? Que Deus te abençoe, esteja orando por nós, para que Deus cada dia possa nos levar ao crescimento para abençoar vidas, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um final de semana abençoado para a honra e para a glória do Senhor Jesus.